Olá, você que me segue aqui no canal, Ed Carlos Pinheiro. Eu sou o presbítero Ed Carlos e comentarista das lições da Escola Bíblica Dominical, editadas pela CPAD. E acabamos um terceiro trimestre glorioso e vamos agora começar então um estudo do quarto trimestre, tá certo? Traz como tema geral a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, estamos terminando o ano letivo de 2022 da Escola Bíblica Dominical, praticamente. Neste ano em que iniciamos então um novo currículo. Depois de termos estudado a Bíblia, que é o nosso livro-texto, o Sermão do Monte, que é a síntese da doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e termos nos debruçado sobre os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. Concluímos o ano através de um estudo temático em que veremos como devemos nos preparar como povo de Deus para estes últimos dias em que estamos vivendo sobre a face da terra. Já vimos no trimestre anterior que o inimigo tem se esforçado sabendo que tem pouco tempo para enganar os servos do Senhor com suas sutilezas, sendo este um sinal que estamos no tempo do fim. Agora, em continuidade a esta abordagem, teremos um trimestre que é um verdadeiro estudo de caso. Algo que há tempos não tínhamos num trimestre em que, a partir de um trecho das Escrituras, o livro do profeta Ezequiel, haveremos de nos aprofundar de como deve o povo de Deus se preparar para o arrebatamento da igreja que tanto se aproxima. Nos últimos currículos, não houve um estudo do livro do profeta Ezequiel, um dos profetas maiores cujo ministério se desenvolveu precisamente nos momentos finais da história do reino de Judá, quando o profeta, já no cativeiro, foi usado por Deus para alertar o povo sobre o cumprimento das profecias que indicavam que o povo seria levado todo cativo para a Babilônia e perderia a posse da terra prometida, mas que apesar disso ainda estava de pé a proposta divina para tornar Israel uma nação sacerdotal e um povo santo que intercederia no culto de toda a humanidade ao Senhor, conforme pode ser verificado lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 até 6. Pois bem, Ezequiel é levantado por Deus, portanto, para que o povo fosse alertado para a apostasia existente, para o cumprimento da palavra de Deus com relação a este fato lamentável com o exílio, mas simultaneamente é convidado a se arrepender e a não perder sua fé nas promessas de restauração e de estabelecimento da comunhão de Israel com o Senhor. Então, a partir desta mensagem do profeta, que o Senhor diz ser o seu atalaia sobre a casa de Israel, iremos também refletir sobre o período de apostasia reinante entre os cristãos que se dizem ser, já amplamente profetizado nas Escrituras, a fim de que, atendendo à mensagem profética, venhamos também a nos arrepender de nossos pecados, aumentar a nossa fé em Deus e, assim, desfrutar das promessas, que não são as anunciadas por Ezequiel, que são voltadas para Israel, mas que nos levarão primeiramente para o encontro do Senhor nos ares, e depois para com Cristo na condição de reis e sacerdotes. Vimos então o cumprimento de tudo quanto foi profetizado pelo profeta Ezequiel para o milênio, conforme lá Apocalipse 20, no versículo 6. Tá certo? Então, o trimestre ele pode ser dividido então em dois blocos. Após uma lição introdutória em que se apresenta o livro do profeta Ezequiel, o seu próprio autor, teremos um primeiro bloco que se descreverá a situação da infidelidade a Deus que vivia o povo judaico nos dias de Ezequiel e que é denunciado pelo profeta, aplicando-se a este estado ao nosso período. É o que veremos nas lições de 2 até 8, quando se verá a notícia da proximidade do fim, na lição 2, as abominações do templo, na lição 3,
e a perda da glória de Deus na lição 4. Ainda, a mensagem contra os falsos profetas na lição 5, a mensagem sobre a justiça de Deus na lição 6, a mensagem sobre a responsabilidade individual na lição 7 e a mensagem contra os pastores infiéis na lição 8. O segundo bloco fala das promessas de restauração espiritual de Israel, um alento para que o povo se arrependesse do estado caótico em que se encontrava e que ocupa as lições de 9 até 13 e que também servirá de estímulo para a nossa fé. Nesse bloco, nós estaremos estudando a guerra de Gog e Magog, que é o conflito que prenuncia a grande tribulação, lição 9. A restauração nacional e espiritual de Israel, na lição 10, a visão do templo que existirá no reino milenial de Cristo, na lição 11, a visão da imersão espiritual no rio das águas profundas, na lição 12, e por fim, a visão da comunhão plena com Deus, na lição 13. O comentarista de todas estas lições é o pastor Ezequias Soares da Silva, que foi presidente da comissão que elaborou a declaração de fé das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus e é o atual pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, São Paulo, e presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que há anos comenta as lições bíblicas. Que ao término deste trimestre estejamos cônscios de que falta muito pouco tempo para o arrebatamento da igreja e que devemos seguir os conselhos trazidos pelo profeta Ezequiel e que são divinos, para que não sejam tragados pela apostasia. Não sejamos destruídos pelo pecado e, confiantes em Deus, estejamos bem preparados para que desfrutemos, na condição de reis e sacerdotes, das promessas feitas a Ezequiel, a Israel, reinando com Cristo durante o milênio, tá certo? Ezequiel foi o profeta escolhido por Deus para trazer a mensagem do juízo e de esperança para o povo levado para o cativeiro. Estamos então dando início a um trimestre em que faremos um estudo de caso a partir do livro do profeta Ezequiel. Neste trimestre, à luz da mensagem do profeta Ezequiel ao povo de Judá, levado cativo, refletiremos sobre nós nesses últimos dias da dispensação da graça como uma aplicação pessoal. Então, estamos dando início a mais um trimestre da Escola Dominical, o último deste primeiro ano do novo currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em que estaremos diante de um estudo de caso, ou seja, de um estudo de uma porção bíblica em caso, o livro do profeta Ezequiel, que servirá de aplicação para a nossa conduta e nosso comportamento. Como diz o título do nosso trimestre, a justiça divina, devemos, nestes instantes últimos da igreja sobre a face da terra, observar que a multiplicação da iniquidade e a apostasia espiritual de muitos que pertenceram ao povo de Deus, lembrar que se aproxima o tempo da ira do Cordeiro sobre a humanidade por terem rejeitado a obra salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como nos dias de Ezequiel, ele mesmo deportado para a Babilônia na terceira leva de judeus, cerca de 8 anos antes da destruição de Jerusalém e do templo, estamos a contemplar a precipitação de acontecimentos previstos nas Escrituras e suas mensagens proféticas, sendo o momento de, a exemplo do profeta, servirmos a Deus e alertarmos a todos quanto a isto, para que estejamos preparados para eles e aumentemos nossa fé nas promessas reservadas para os que forem fiéis até o fim. A justiça divina está se demonstrando a cada dia, e assim como nos dias de Ezequiel, há aqueles que, despertado para esta realidade, resolvem servir ao Senhor e a buscá-lo com mais intensidade. Mas também há aqueles que, apesar de tudo, permanecem nos seus pecados e endurecem ainda mais o seu coração. Ezequiel foi levantado para tornar o povo consciente desta realidade. Era seu dever anunciar esta mensagem, embora o Senhor, que é onisciente, soubesse que a esmagadora maioria do povo não o ouviria. Por isso, o subtítulo de nosso trimestre,
A preparação para o povo de Deus nesses últimos dias, no livro de Ezequiel, assim como a mensagem de Ezequiel, serviu para que o remanescente fiel se preparasse não só para o período do cativeiro, mas para o período vindouro, que culminaria com a vinda do Messias. Também devemos nos preparar aprendendo com essas mensagens que, por serem provenientes de Deus, elas são atemporais e permanentes, para também nos prepararmos e estarmos prontos para a próxima vinda do Messias. Ezequiel, filho de sacerdote, foi um dos profetas que havia sido levado cativo para a Babilônia na terceira deportação por Nabucodonosor. Tendo ele ido habitar às margens do rio Quebar, um rio da Mesopotâmia, onde Nabucodonosor instalou uma colônia de judeus. Os estudiosos não definiram com precisão a exata localização deste rio, que pode muito bem ter sido algum dos muitos canais artificiais que os babilônios, com suas ciências avançadas, construíram ao longo do rio Eufrates. Foi ali, depois de 5 anos de exílio, que o profeta passou a ter as visões de Deus e a receber mensagens para transmitir ao povo cativo. O nome do profeta Ezequiel significa Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Como costuma ocorrer com os profetas, seu nome está intrinsecamente vinculado com a sua mensagem. Em meio a tanta apostasia espiritual, a iminência do juízo máximo previsto para Israel no chamado Pacto Palestiniano, que era a perda da posse da terra prometida em virtude da desobediência continuada, Ezequiel vem lembrar ao povo de que Deus não muda e que faria cumprir a sua palavra, retirando os israelitas da terra prometida e lhes dando o devido castigo. No entanto, ao mesmo tempo, Ezequiel também relembraria o povo de que haveria a também prometida restauração, e nesta restauração ter-se-ia um novo templo e um novo reinado messiânico, com a tão almejada conversão de Israel ao Senhor, o que também foi profetizado pelo seu contemporâneo Daniel. E eu gostaria de viver essa época, de ver 2 profetas tremendos profetizando ao mesmo tempo. Ezequiel, portanto, mostra ao povo de seu tempo e a nós que Deus sempre está no controle de todas as coisas, que não deixa passar uma só letra do que disse sem que haja o devido cumprimento e que, portanto, é Ele quem nos fortalece para que lhe sejamos fiéis e obedientes, para desfrutarmos das suas promessas, mas também quem prevalecerá de modo que todos os que lhe forem infiéis serão devidamente castigados. A exemplo de Jeremias, Ezequiel também sofreu agruras no desempenho de seu ministério. Ficou um tempo mudo, o que notadamente para um sacerdote representava um obstáculo para sua aceitação, já que a princípio não podiam os sacerdotes ter alguma deficiência, ainda que por estar cativo não pudesse mesmo exercer então seu ofício sacerdotal. Ezequiel também acabou ficando viúvo, sendo-lhe vedado por Deus chorar pela sua mulher. Olha que situação, para que pudesse ser um sinal do Senhor para o seu povo. Deveria o profeta saber, pois, que o seu ministério tinha prioridade na sua vida sobre a face da terra, que deveria se comportar de modo a que a sua vida fosse parte da sua mensagem. Neste ponto, a exemplo de outros profetas, foi obrigado a tomar atitudes estranhas aos olhos do povo, sempre com o objetivo de transmitir-lhe uma mensagem da parte de Deus, como, por exemplo, escavar a parede de sua casa por meio deste ato, fazer uma mudança, fazer uma espécie de miniatura de um cerco e dormir junto a ela durante 390 dias, inclusive ali cozinhando. Tratava-se, portanto, de alguém que estava à plena disposição do Senhor para cumprir o seu ministério. O Senhor Jesus também espera que tenhamos esta mesma disposição, pois somos o sal da terra e a luz do mundo, e as pessoas precisam ver em nossas vidas a Cristo Jesus. O ministério do profeta Ezequiel desenvolveu-se por mais ou menos de 20 a 22 anos,
bastante tempo, né? Já que a sua última mensagem é datada do 20º ano do seu cativeiro. Seu ministério ele é concomitante, em parte, aos de Jeremias e de Daniel, sendo que, enquanto Jeremias profetizava na terra prometida para os que ali haviam sido mantidos pelos babilônios, Ezequiel ministrava para o povo cativo às margens do rio Quebar, ao passo que o então jovem Daniel testificava do Senhor no palácio real. Vemos assim que Deus, mesmo em meio a um período de tantas mazelas para o povo, não cansava de se fazer presente e companheiro de sua nação eleita, onde quer que eles estivessem. Nota-se, portanto, que Ezequiel foi levantado pelo Senhor num período particularmente crítico da vida de Judá. O reino vivia uma completa apostasia espiritual. Após a morte de Josias, o povo havia praticamente abandonado a Deus, pecando continuadamente, envolvido no quê? Idolatria. Os profetas vindos da parte do Senhor eram hostilizados, como Jeremias, e os falsos profetas que traziam uma falsa mensagem de paz, apesar de todo o pecado e do próprio quadro político reinante, eram ouvidos pelo povo e protegidos tanto pelos príncipes quanto pela cúpula sacerdotal. Parece até que nós estamos vivendo essa realidade hoje. Enquanto Jeremias pregava a verdade, era hostilizado, mas os falsos profetas, eles eram homenageados e protegidos pelos reis. Ezequiel, sacerdote que era, bem vivia este ambiente e, por ter sido levado cativo, mostra que era um dos figos bons, dos melhores figos, pois é escolhido pelo Senhor para ser o seu porta-voz no meio do povo judaíta lá em Babilônia. Mesmo entre os figos bons, porém havia rebeldia. Apesar de serem os escolhidos por Deus para manter a semente de Israel e deste modo prosseguir até a vinda do Messias, a maior parte deste povo também se rebelaria contra Deus, e a prova disto é que seriam incrédulos à mensagem que Ezequiel lhes traria. Entre os cativos, como nos mostra o livro do profeta Jeremias, surgiram também falsos profetas que procuravam fazer crer ao povo que o cativeiro seria curto e que, muito brevemente, eles voltariam para Jerusalém. E Ezequiel foi particularmente levantado para reafirmar as profecias de Jeremias e dizer que a respeito da destruição do templo e de Jerusalém seria fato e demoraria então o seu cativeiro. A incredulidade era tanta, mas tanta, que precisou Deus emudecer Ezequiel, que somente falava quando trazia suas mensagens proféticas, para ver se deste modo o povo acreditasse em suas palavras. Mas parece que isto foi em vão, pois mesmo quando Ezequiel deixou de ser mudo, precisamente porque houve a destruição do templo de Jerusalém, o povo só acreditou quando recebeu a notícia. Em nossos dias não é diferente. Além das vozes que o Senhor levanta para expor a palavra ao povo, mostrando claramente que as profecias estão se cumprindo e que Jesus está às portas, há também os próprios fatos que gritam e revelam que estamos no tempo final da igreja sobre a face da terra. Entretanto, a exemplo dos dias de Ezequiel, a maior parte do povo cristão continua desatento, indiferente, sem se preparar convenientemente e só perceberão, se é que vão perceber, quando a porta da graça já tiver sido fechada. Que Deus nos guarde, amados irmãos. Você que me ouve, vamos manter o nosso vaso, né? O nosso vaso bem limpo e bem cheio do óleo da unção. Nos dias de Ezequiel, havia ainda um total menosprezo pela palavra de Deus. Nossa, parece que estamos vivendo esses momentos. As pessoas já não leem a Bíblia mais e já nem querem ouvir as pregações. Os sacerdotes que deveriam orientar o povo sobre a distinção entre o santo e o profano, não só não o faziam, mas eram um dos primeiros a trazer abominações para o templo. Pode verificar lá em Ezequiel 8. Em nossos dias, não são poucos os que, dizendo-se obreiros da casa do Senhor, cometem os mesmos desatinos, trazendo escândalos atrás de escândalos. Os líderes do povo também não agiam de modo diferente. Ezequiel foi particularmente usado por Deus para trazer mensagens aos pastores infiéis de Israel, conforme está lá em Ezequiel 34.
em palavras tão contundentes que até hoje são utilizadas por muitos que querem, indevidamente aliás, atacar o ministério pastoral. Também não foram poupados os falsos profetas, que, como já dissemos, eram muitos e extremamente prestigiados pelas falsas lideranças do povo naquela época. Hoje não é diferente, muitos são auxiliados por falsas lideranças para iludir o povo de Deus e o enganá-lo. A mensagem de Ezequiel, a exemplo da mensagem de Jeremias, não era popular. O povo cativo tinha a esperança de retornar brevemente para a terra prometida, como se tudo fosse muito fácil. Mas o profeta tinha de lhes dizer que não só aquela geração não voltaria para a terra prometida, como o restante do povo que ali havia ficado iria também ser levado cativo para a Babilônia, ou seja, não restaria mais ninguém. Após o cumprimento dessa profecia com a queda de Jerusalém e a destruição do templo de Deus, passa a usar então o Senhor Ezequiel para trazer mensagem a respeito da restauração do povo. Restauração que não seria apenas uma restauração sociopolítica, mas também espiritual, dando-lhe diversas visões a respeito deste novo Israel, com muitas profecias que ainda não se cumpriram e que só se cumprirão no reino milenial de Cristo. Então nós passamos então para agora o segundo tema, sobre o livro do profeta Ezequiel. Nós acabamos de ver a introdução e o tema de número 1. E na primeira lição não é focado apenas em um único tema, é dado uma visão geral, tanto que nós mencionamos todas as lições que vai ser mencionada ao longo desse trimestre. E então a primeira lição, ela mostra uma visão panorâmica de como será as demais lições. Então nós vamos ver agora o tópico de número 2, em que relata que o livro de Ezequiel ele é o terceiro livro dos profetas posteriores na ordem do cânon judaico. Seu nome em hebraico é Ehezkel, o nome de seu autor, que significa fortalecido por Deus. Nome também que é bem adequado para demonstrar o ministério deste servo do Senhor, que foi levantado para trazer a mensagem de Deus em pleno cativeiro a um povo enfraquecido e desesperançado com a escravidão a que fora submetido. Em razão de seu tom futurista e de ter sido escrito no exílio, o livro de Ezequiel chegou a encontrar alguma resistência para ser incluído no cânon judaico, em especial da escola rabínica de Shammai, mas acabou sendo considerado como livro autoritário no concílio de Jamnia. A partir de então, não houve mais qualquer dúvida quanto à sua qualidade de livro inspirado. Até 1924, quando muitos críticos bíblicos começaram a lançar dúvidas sobre a autenticidade e integridade deste livro. Críticas, entretanto, que Russell Norman Chaplin classifica como questões de estilo, que nos transporta para uma subjetividade que não pode produzir qualquer resultado acima de toda dúvida. As principais objeções que se encontram ao livro de Ezequiel dizem respeito aos capítulos 40 e 48, onde o profeta descreve o serviço do novo templo a ser erguido em Jerusalém e que foi considerado como contrário à lei de Moisés pelos rabinos. Entretanto, como cristãos, devemos entender estas resistências e objeções como próprias de quem não entende que, naquela época, estaremos numa outra dispensação que não a lei. A autoria do livro é do próprio Ezequiel, como é falado lá no início do livro, Ezequiel 1 e 3. Houve alguns críticos que procuraram questionar tanto a autoria como a integridade do livro, mas que, desta vez, ao contrário do que ocorreu com o livro de Isaías, não tiveram tanta ressonância. O livro de Ezequiel, que tem 48 capítulos, ele pode ser dividido em 3 partes, A primeira parte, são mensagens proféticas antes da queda de Jerusalém. A segunda parte, mensagens proféticas depois da queda de Jerusalém. A terceira parte, mensagens proféticas relativas à restauração espiritual de Israel. Uma outra divisão que podemos perceber no livro de Ezequiel considera então em 4 partes. A primeira, a chamada e comissão de Ezequiel para profetizar. Na segunda parte, profecias contra Judá e Jerusalém. Na terceira parte, profecia contra as nações estrangeiras. E quarta parte, profecia sobre tribulações futuras e a restauração final de Israel.
Na própria descrição do livro do profeta Ezequiel, vemos que seu ministério tem como ponto marcante a destruição de Jerusalém e do templo, a execução do juízo vaticinado pelos profetas, a que o povo não deu atenção. Assim, então, na primeira parte do livro, vemos que ele é chamado precisamente para ser um atalaia, que é a palavra hebraica sapá, que significa inclinar para frente, isto é, investigar a distância, por implicação, observar, esperar, estar sobre, vigiar, espiar, ficar esperando, olhar, estar atento, atender, esperar, espreitar, estar de guarda. Atalaia, essa é a sua definição. O Senhor levantou Ezequiel para ser alguém que ficaria esperando o cumprimento das profecias e que deveria anunciar ao povo todos os passos de tais acontecimentos para que o povo pudesse crer e se arrepender de seus pecados, vendo que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Assim como Ezequiel, nós que fazemos parte da igreja, também temos de ser atalaias, temos também de estar prontos a esperar no Senhor Jesus quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Assim como Ezequiel deveria lembrar o povo de todos os juízos vaticinados ou profetizados e que deveriam crer e aguardar os 70 anos de cativeiro da Babilônia, preparando-se para retornar à terra prometida devidamente arrependidos de seus pecados. Também nós devemos lembrar os irmãos e os homens em geral de que estão se cumprindo todos os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja e que devemos estar prontos para deixar este mundo, crendo em Jesus, para não sofrermos o período da grande tribulação. Observamos, amados irmãos, então que Ezequiel estava profetizando para o povo que havia sido levado cativo, o povo que haveria de escapar da morte, porque os que haviam ficado em Judá, somente 1/3 escaparia com vida. Está lá em Ezequiel 5:2. De igual maneira, a igreja escondida que está em Cristo, em Deus, será guardada toda a hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Salvando-se da ira futura, deve perseverar até o fim, dar ouvidos à palavra de Deus e se manter em vigilância como nos manda o Senhor, a fim de que possamos nos manter em comunhão com o Senhor, não nos deixando iludir pelo engano que nos fará sofrer o juízo destinado àqueles que são impenitentes, né? Essa palavra impenitente é uma palavra que quem gostava muito dela era Martim Lutero. Depois então da destruição de Jerusalém e do templo, Ezequiel passa a ser usado por Deus para trazer mensagens ao povo a respeito de castigos que seriam lançados sobre o povo. Amon, Moabe, Edom, Filisteus, Tiro, Sidom, Egito e Monte Seir. Mas também contra Israel, mostrando a imparcialidade e a soberania divinas, para mostrar aos judeus exilados que o Senhor tinha absoluto controle sobre todas as coisas. Vou tomar uma aguinha aqui, irmãos, para refrescar a garganta. Aí então, o profeta passa a ser usado pelo Senhor para trazer mensagens a respeito da restauração espiritual que já estava prevista na própria lei. Deus faz o povo recordar através de Ezequiel que não havia se esquecido do pacto que foi feito com Israel e que ele haveria de ser ainda a nação sacerdotal, o povo santo pactuado no Sinai. O profeta, então, tem a visão deste estado de restauração e do novo templo, onde se faria a adoração ao Senhor, sendo esta uma das passagens bíblicas que mais nos falam de como se dará a adoração a Deus no reino milenial de Jesus. Tais mensagens do profeta Ezequiel servem para o nosso alento espiritual e para aumentarmos a nossa fé, pois sabemos que, após o arrebatamento da igreja, virá o tempo dos juízos divinos sobre a terra, a grande tribulação, aonde o Senhor tratará com os judeus e gentios por causa da sua impenitência, mas que depois, com a salvação dos remanescentes de Israel, estaremos reinando com Cristo durante 1000 anos sobre a face desta terra. Deus é fiel, vale a pena confiarmos nele. Tudo que Deus disse sempre se cumpriu e isso também se cumprirá. Em Ezequiel vemos o cuidado de Deus para com o seu povo, apesar de toda a execução do juízo. Mesmo no cativeiro, o povo de Judá não foi desamparado pelo Senhor,
que levantou um profeta para demonstrar que estava no controle de todas as coisas e que a promessa de restauração espiritual e uma vida plena de comunhão com Deus não estava de modo nenhum descartada. O propósito de Deus de viver eternamente com o homem não é demovido pela desobediência ou pelo pecado. Em Ezequiel, como não poderia deixar de ser, numa nova mensagem de esperança para um povo cativo, são renovadas as promessas messiânicas a fim de reafirmar que o povo judeu, restaurado espiritualmente, teria como rei o Davi, o servo de Deus, que seria o seu pastor, conforme pode ser visto lá em Ezequiel 37, o versículo 24. E assim, então, a gente encerra o tema de número 2 desse glorioso livro, desse glorioso estudo que nós vamos fazer a partir desse trimestre. O terceiro tema que nós vamos ver é sobre a chamada e a missão de Ezequiel. Ainda faz parte desta lição introdutória verificarmos o que, como vimos acima, uma das divisões do livro do profeta Ezequiel seria sua primeira parte, a que trata do chamado e missão desse profeta. Ezequiel, como nós já comentamos, ele foi levado cativo juntamente com o rei Joaquim, no que os cronologistas Edward Riese e Frank Clancy consideram ser a terceira leva de judeus que foram para a Babilônia, ocasião em que foram deportados 10.000 judaítas. Na ocasião, Ezequiel tinha 25 anos de idade, precisamente a idade em que, na qualidade de sacerdote, começaria a servir no templo, de modo que podemos imaginar que estava ou no início de seu ministério sacerdotal, ou nem ainda ele havia começado. Quando já tinha mais ou menos 30 anos de idade, ou seja, 5 anos depois de ter sido levado cativo, no ano de mais ou menos 593 a.C., no quinto dia do quarto mês, quando ele estava junto lá daquele rio, que já mencionamos no início, o famoso rio Quebar, que era na verdade um canal de irrigação vindo do rio Eufrates. O profeta então teve uma visão, tendo o céu sido aberto sobre a sua cabeça, e ele passou a ter as visões de Deus. Meu Deus do céu! Jesus, eu fico imaginando, meus irmãos, a visão de Ezequiel, é tremendo. Vamos continuar fazendo, meus irmãos, o estudo, mas oxalá que nós pudéssemos também, ser usado pelo menos 1% por Deus no tempo presente. A gente até suspira. O quarto mês do calendário judaico é o mês de Tamuz, mês emblemático, pois foi neste mês que os israelitas cometeram o pecado do bezerro de ouro, bem como o mês em que foram enviados os espias para que espiassem a terra de Canaã, e que 10 deles trouxeram um relato que levou o povo de Deus a descrer no seu Senhor. Então nós vemos, portanto, que se trata de um mês em que ocorreram fatos que levaram ao desagrado divino, à incredulidade do povo, e Ezequiel ter sido chamado para profetizar a um povo rebelde, precisamente neste mês, revela-nos como foi escolhido para enfrentar os impenitentes na antessala do juízo. Veja que o quinto mês, que é o mês de Avê, é conhecido por ser o mês dos juízos divinos, a decretação da perda da terra aos que tinham mais de 20 anos em Israel, a destruição de ambos os templos, tanto que o dia 9 de Avê é um dia de jejum para lamentar todas estas tragédias da história de Israel. Notamos então, meus irmãos, de início que o profeta era sempre alguém escolhido por Deus. Passava a ter visões e sonhos, por isso que eu fico muito ligeiro com sonhos, Ezequiel vivia no meio do povo, ao contrário de Daniel, que foi mandado para o palácio. Deus queria manter o contato com o povo cativo em Babilônia. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Ezequiel viu um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se em seu interior e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de uma cor de âmbar que saía dentre o fogo.
Então, nesta visão, nós já vimos como Deus é imutável. Para trazer mensagens que lembrassem as promessas e as advertências feitas ao povo pela entrega da lei, o Senhor não deixa de se apresentar com vento, nuvem e fogo, precisamente para lembrar a teofania ocorrida lá no Monte Sinai. No livro do Apocalipse, João, ao ver a glória de Deus, vê também um quadro semelhante, Apocalipse 4, a nos mostrar que Deus nunca é Deus de confusão, deixando sempre claro e distinto o ambiente em que se revela aos seus servos. A glória de Deus se apresenta ao profeta para chamá-lo para sua árdua missão. Temos de ver o reino de Deus para que possamos servir ao Senhor, e só os nascidos de novo podem vê-lo. A visão celestial é imprescindível para podermos nos preparar nesses dias difíceis para o arrebatamento da igreja. Do meio da coisa como cor de âmbar, cor de fogo, saíram 4 animais, que só mais tarde, em uma nova visão, o profeta saberia que se tratava de querubins. Esses animais tinham 4 rostos: homem, boi, leão e águia. 4 asas, seus pés eram direitos e as plantas dos seus pés como planta de pés de uma bezerra. E luziam como a cor do cobre polido, com mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, unidas, uma asa à outra, e não se virando enquanto andavam, cada qual andando diante do seu rosto e asas separadas em cima, com 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobrindo os corpos deles, andando conforme o Espírito andava, tendo parecer de brasas de fogo ardentes, com aparência de tochas, pois fogo corria por entre os seres, e do fogo saíam relâmpagos. Havendo uma roda na terra junto aos animais, rodas altas, que metiam medo, rodas onde estava o espírito das criaturas. Foi uma visão terrível, e o profeta não teve outra alternativa a não ser cair sobre o seu rosto. Vejamos que, ao contrário do que dizem alguns menos cuidadosos, Ezequiel não foi derrubado, mas ao contemplar a glória de Deus, percebendo tratar-se da glória divina, prostrou-se em atitude de adoração e livre e espontânea vontade, sem perder sentido algum. Esta atitude de Ezequiel revela sua piedade. Não resta dúvida de que a visão era terrível, esplendorosa, e não poderia causar senão esta atitude de temor e espanto por parte do profeta, mas ele reconheceu que se tratava da glória de Deus, porque como sacerdote que era, e ante as manifestações havidas, pôde recordar a teofania do Sinai, ainda que houvesse agora a presença daqueles seres até então desconhecidos. Qual a nossa atitude quando se manifesta a glória de Deus? Entramos em adoração? Prostramo-nos diante dela? Ou nos mantemos indiferentes? Ou nos afastamos do Senhor, como fizeram os israelitas no Monte Sinai? Ezequiel não saiu correndo, mas se manteve no mesmo lugar, prostrou-se diante do Senhor, e o resultado foi que ele fez o quê? Ouviu a voz de Deus. E tanto ele não tinha sido derrubado por Deus que o próprio Senhor mandou que o profeta ficasse em pé para que o Criador lhe falasse. Naquele instante o Espírito entrou em Ezequiel e o profeta foi posto em pé e passou a ouvir a voz de Deus. O Senhor chama Ezequiel de filho do homem. É extremamente elucidativa esta expressão divina. Reconhece que Ezequiel, apesar de ter sido chamado para ser profeta, era um ser humano e, como tal, sujeito a falhas e às fraquezas próprias da natureza humana. Deus sabia que estava chamando um homem para esta missão. Deus bem sabe que somos humanos, limitados, imperfeitos e falhos, mas, mesmo assim, conta conosco, quer nos usar na sua obra, quer nos fazer seus instrumentos para levar a salvação às outras pessoas. Por saber que somos homens, o Senhor providencia os meios de que não dispomos para podermos realizar a sua obra. A nossa humanidade não pode servir de desculpa para o fracasso, para a covardia, para a desobediência. Antes é um incentivo, um estímulo para confiarmos em Deus, pois Ele sabe que somos homens e que assim dependemos integralmente do seu poder e da sua ajuda.
Temos de fazer a obra de Deus e iremos fazê-la, mas nunca nos esqueçamos que somos meros homens mortais e, portanto, sem o Senhor nada poderemos fazer. Somos integralmente dependentes de seu poder, que pertence somente a Ele. Ezequiel fora escolhido por Deus, mas não deixava de ser filho do homem. Assim tinha de compreender a sua dependência de Deus, mas se dispor a cumprir a sua missão. Não podemos nos considerar autossuficientes nunca, supercrentes, mas também não podemos invocar nossa humanidade para poder fracassar. Esta expressão seria utilizada pelo próprio Senhor Jesus para se identificar conosco. Quase sempre num contexto de superação de dificuldades e provações, para que a realização da obra de Deus fosse completada. Assim, embora sejamos humanos, podemos com Cristo vencer tudo e cumprir nossa missão, assim como ele cumpriu a sua, assim como Ezequiel cumpriu a tarefa que Deus lhe deu de forma gloriosa. No Antigo Testamento, os profetas eram visitados por Deus enquanto traziam as mensagens ao povo ou recebiam visões e sonhos da parte do Senhor. O Espírito Santo descia sobre eles. Isto foi bem demonstrado na visão de Ezequiel, que, durante parte do seu ministério, ficou mudo e somente falava quando trazia as mensagens proféticas. Hoje, após a obra salvífica de Cristo ali no Calvário, somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, está em nós, de modo que temos de incessantemente ter a visão da glória de Deus, bem como ouvir a voz do Senhor. Temos vivido assim? Pensa nisso. O Senhor, então, nessa continuação, diz a Ezequiel que o está enviando como profeta aos filhos de Israel e às nações rebeldes, que haviam se rebelado contra ele porque haviam prevaricado, ou seja, optado por viver em pecado e em desobediência a Deus. O Senhor mostra então que o profeta lidaria com pessoas obstinadas que não tinham interesse algum em se arrepender. Com essas palavras, o Senhor revela que conhece o coração de cada ser humano e que se importa em levar o homem ao arrependimento. De igual maneira, em nossos dias temos 3 povos sobre a face da terra: judeus, gentios e a igreja. Sendo que judeus e gentios, a exemplo do que ocorria nos dias de Ezequiel, são rebeldes contra Deus, rejeitam a mensagem salvadora do Evangelho e por isso mesmo sofrerão os castigos advindos da grande ira de Deus na grande tribulação. Ezequiel foi levantado para levar a mensagem divina para essa gente, assim como nós também temos que levar a mensagem do Evangelho para os judeus e gentios, e anunciar as boas novas de salvação para todos os povos, para todas as nações, a começar do nosso vizinho. Mas para fazer isso, só quem tem o Espírito Santo, só quem está em comunhão com o Senhor, quem tem a visão e a glória de Deus. É esta a nossa condição? É esta a condição da igreja moderna? O Senhor, que é a verdade, mostra ao profeta o triste estado espiritual de seus ouvintes. Era povo de semblante duro e obstinado de coração. Independente disso, o profeta teria de entregar a mensagem do Senhor, quer eles ouvissem, quer não. E o Senhor honraria o seu servo, de modo que ninguém poderia deixar de reconhecer que tinha havido no meio deles um profeta. Esta é também a situação da igreja. Devemos saber que somos cordeiros no meio de lobos, mas não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Essa é a nossa obrigação. E mesmo que as pessoas não creiam, terão de reconhecer que somos filhos de Deus e filhos da luz. O Senhor anima o profeta Ezequiel, dizendo que, embora seus ouvintes fossem rebeldes e se comportassem como ele, como saças e espinhos, como escorpiões, ele deveria anunciar a mensagem que recebesse da parte de Deus. Aqui temos mais uma verdade que tem sido negligenciada nesses últimos dias que estamos a viver. O Senhor disse a Ezequiel que ele não seria popular e que seus ouvintes seria para ele como sarças e espinhos, como escorpiões. Como diz o comentarista bíblico Matthew Henry, Deus explica ao profeta qual era o caráter daqueles a quem estava sendo enviado. Eles são como sarças e espinhos que arranham, cortam e afligem o homem em qualquer lugar que ele possa estar. Eles estão continuamente zombando dos profetas de Deus e tentando confundir as suas palavras.
Esses não passam de sarças pontiagudas e espinhos dolorosos. O melhor deles é como a sarça, e o mais reto é pior que uma sebe de espinhos. Espinhos e sarças são frutos do pecado e da maldição e semelhantes à aversão que existe entre a semente da mulher e a semente da serpente. Note que os homens iníquos, especialmente aqueles que perseguem os profetas de Deus e o povo de Deus, são como sarças e espinhos que são perniciosos aos solos, abafam a semente, prejudicam a seara de Deus e são irritantes e enfadonhos para todos os agricultores. Mas eles estão perto de serem amaldiçoados e o seu fim será o fogo. Isso pode ser confirmado em diversos locais da Bíblia. Mas como continua Matthew Henry, essa não é a pior parte do seu caráter. Eles são como escorpiões venenosos e malignos. A picada de um escorpião é 1000 vezes mais dolorosa do que um arranhão de uma sarça. Os perseguidores formam uma geração de víboras. Eles são a semente da serpente e o seu veneno está sob a sua língua. Além disso, eles são mais ardilosos do que qualquer animal selvagem no campo. E o que deixa o caso do profeta mais difícil é que ele morará entre esses escorpiões. Portanto, não poderá ficar seguro e tranquilo na sua própria casa. Esses maus homens serão maus vizinhos que, portanto, terão muitas oportunidades e não deixarão ninguém escapar sem lhes fazer alguma maldade. E não nos iludamos. Quem anuncia a mensagem de Deus terá sempre oposição do mundo, nunca será popular e nem o verão com simpatia. Quem quer agradar aos homens acaba desagradando a Deus. Em seguida, o Senhor manda que o profeta comesse um livro que lhe foi dado pelo próprio Deus, um livro escrito por dentro e por fora, onde se achavam escritas lamentações e suspiros, que era como que um conjunto das mensagens que seria dadas pelo profeta à casa de Israel. Nessa passagem, temos ainda um outro aprendizado importante. O profeta só poderia falar o que lhe fosse dado por Deus. O profeta não tem a mensagem própria, mas fala somente aquilo que lhe é dado pelo Senhor. A mensagem de Ezequiel já estava toda naquele rolo que ele comeu. Assim também, não podemos ir além do que está escrito, somente anunciando aquilo que foi dado por Deus. Ezequiel teve de comer o livro para que seu ventre e suas entranhas estivessem cheias da palavra de Deus. Precisamos também nos alimentar da palavra de Deus para poder falá-la ao público que nos ouve. Não é por outro motivo que a grande comissão envolve a pregação do evangelho aos incrédulos e o ensino da palavra de Deus aos crentes. Não podemos evangelizar se antes não tivermos nos alimentado da palavra de Deus. Quem viu a glória de Deus e foi cheio do Espírito Santo precisa se alimentar da palavra. Vemos isto aqui claramente e, lamentavelmente, não são poucos os que negligenciam este aspecto e por isso não executam como deveriam a missão que lhes fora confiada pelo Senhor. O Senhor mostra ao profeta que o povo não ouviria porque era de rosto obstinado e duro de coração. Eles voluntariamente não dariam ouvidos à mensagem divina. Note que o Senhor diz que a casa de Israel não quereria dar ouvidos à voz do profeta. Prova de que não tinham sido eliminados o seu livre-arbítrio, que não tinham sido predestinados à perdição. No entanto, para poder suportar tamanha oposição, o Senhor disse ao profeta que tinha feito com que o rosto do profeta fosse duro e sua fronte forte para poder enfrentar os rebeldes. O rosto do profeta seria duro, muito duro como diamante, que é o material mais duro que se encontra na natureza. Deus nos dá condições de enfrentarmos todas as dificuldades. Ele nunca permite que algo maior do que possamos suportar se levante contra nós, de modo que não temos desculpas a dar caso fracassemos e recuemos na missão que o Senhor nos confiou. Mas não basta apenas alimentar-se da palavra. O profeta precisava colocar as palavras no coração e ouvi-las. Não basta ouvirmos a palavra de Deus, precisamos crer nela e praticarmos. O profeta então ouviu a voz por detrás dele que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. O profeta então soube
que o que havia visto era a glória de Deus, sempre se revela aos seus que são obedientes à sua palavra. O profeta diz que foi levado pelo Espírito. A visão realmente o levar até a glória de Deus. Era como se não estivesse mais no rio Quebar. Aquilo que foi um momento para o profeta é um estado para a igreja que habita nas regiões celestiais em Cristo. É interessante observar aqui que ao retornar o profeta se encontra triste. Alguém pode dizer: como ficar triste depois de ter contemplado a glória de Deus? Porque quando estamos em comunhão com o Senhor, somos um com Ele. Sentimos o que Ele sente e Deus estava sobremaneira triste por causa da impenitência do povo. Ezequiel estava em ardor de espírito pela maravilhosa experiência espiritual vivida, tanto que ficou pasmo por 7 dias, mas não podia ter compaixão por aqueles pecadores rebeldes, porque não queriam aceitar a palavra de Deus. Sentimos compaixão pelas multidões de pessoas que caminham para a perdição? Temos realmente o mesmo sentimento que Deus tem da humanidade? Vamos pensar nisso. 7 dias depois, o Senhor confirma o chamado de Ezequiel, dizendo que ele deveria ser o atalaia de Deus para o povo, tendo o dever de anunciar as mensagens que recebesse e que seria culpado se as retivesse, mas se as falasse não teria culpa se o povo nelas não acreditasse. Ezequiel recebe a sua incumbência de anunciar a mensagem de Deus. Não deveria importar-se se as pessoas creriam ou não na mensagem. Seu papel era anunciar a vontade de Deus para o povo e teria de prestar contas ao Senhor quanto a isso. Este também é o papel da igreja. Devemos pregar o Evangelho, quer as pessoas ouçam ou não. Não está em nós o poder de convencer ou converter as pessoas. Isto depende da vontade delas, do seu livre-arbítrio. Se elas quiserem, o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Temos anunciado a salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Estamos livres da responsabilidade pela vida daqueles que convivem conosco? Não é à toa que o apóstolo Paulo dizia que ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Temos esta consciência de que se não o fizermos, estaremos comprometendo a nossa própria salvação? Após ter confirmado o chamado ao profeta, o Senhor mandou que ele saísse ao vale, e quando o profeta ali chegou, pôde contemplar a glória de Deus que havia visto junto ao rio Quebar. Vemos aqui claramente que não há um lugar específico para que a glória de Deus se apresente. Ela sempre estará onde Deus está. Ela sempre... Se na época da lei, onde havia um lugar pré-determinado para a glória de Deus estar, que era o templo de Jerusalém, o profeta pôde perceber que a glória de Deus se manifestava onde Deus estivesse, onde Deus quisesse. Nós que agora estamos na dispensação da graça, onde a adoração é em espírito e em verdade, onde o Senhor Jesus está, onde 2 ou 3 também estiverem reunidos em seu nome, como poderemos achar que a glória de Deus somente se manifestará aqui ou ali? Sejamos sempre obedientes à voz do Senhor. Estejamos sempre onde Ele mandar que estejamos e, certamente, ali o Senhor e a sua glória se manifestarão para nós. Naquele instante, o Senhor renova o aviso ao profeta de que não seria benquisto pelo povo e que, a partir de então, ficaria mudo, somente falando quando fosse trazer a mensagem ao povo. O Senhor faria um milagre para que o povo não tivesse qualquer dúvida a respeito das mensagens do profeta, mas nem assim eles haveriam de crer. Ezequiel passava a pagar um alto preço para cumprir a vontade do Senhor. Tornou-se uma pessoa muda, o que para um sacerdote era algo terrível, mas se submeteu à vontade de Deus. Nós também, para cumprirmos a missão do nosso Senhor, teremos de enfrentar a oposição dos homens, como também fará o Senhor maravilhas para confirmar a autenticidade do nosso chamado, ainda que os homens menosprezem ou desprezem tais sinais. Ezequiel estava pronto para começar o seu ministério, e qual foi a sua primeira sequência de mensagens é o que veremos na próxima lição, tá certo? Que Deus possa abençoar você e a sua família, e até a lição de número 2.